Hoje tem a apresentação da nova armadura tricolor. E vou te falar aí, a ansiedade está grande. A ansiedade está enorme. E tem outra coisa que eu vou passar para vocês, família. O que está acontecendo? O treinador estrangeiro não chegou? Ué? Meu Deus do céu, vamos falar sobre essa vergonha também. Mas tem muitas outras cositas mais para comentar. Faz negócio? Vem comigo, eu te conto tudo. Diga lá, família tricolor, Portela Leite por cá. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, é sempre bom tê-los por aqui. Sejam bem-vindos ao nosso canal, tamo junto, Flusão, lealdade tricolor sempre. E, se possível, lhe convido a deixar o seu like, confirmar a sua inscrição e fazer parte dessa família que está em desenvolvimento e cresce a cada dia. Dá essa moral pra gente. Valeu, galera, muito obrigado. Se liga só, galera. Hoje é um dia muito aguardado pela torcida tricolor. Mas por quê? Hoje vai ser mostrada a nova terceira camisa do Flusão. E a expectativa está muito grande, porque são das cores que a torcida tricolor ama. Desde aquela última camisa, a grená, a galera fica louco para ver qual será a nova. Essa também é a última camisa que a Umbro cria para o Fluminense. Até porque o contrato deles acaba em dezembro agora. E provavelmente, segundo rolando os bastidores, a Puma será a nossa nova parceira a partir de 2026. Mas o que essa camisa pode trazer e quais os detalhes que podem enobrecer essa nova armadura tricolor? Vou contar para você. Segundo os amigos do GE, a nossa armadura será predominantemente grená com detalhes em dourados na gola. Gola estilo rolê. Bem, cara, meu Deus do céu, só em pensar aqui, a gente já vai trabalhando a imaginação e vai ficar uma coisa linda. As mangas terão o logo da Umbro em dourado. E nas costas deve vir "Nós somos do Rio de Janeiro", com um pet do Pão de Açúcar. Galera, deve ficar muito lindo. Vai ficar muito lindo. E o mais importante, ela já deve ser usada, vai ser estreada na quinta-feira contra o Juventude, às 21h30 no Maracanã. Eu estou ansioso demais. E você? Conta pra mim. Também está ansioso? Cara, vai ser muito lindo. Pô, eu não vejo a hora. Não vejo a hora. A diretoria do Fluminense ainda não especificou um horário. Mas com certeza a torcida tricolor vai marcar juntinho, eu não tenho a menor dúvida. O que eu não tenho a menor dúvida também, família tricolor, é a hipocrisia em relação à seleção brasileira. Antes, qualquer derrota que acontecia da seleção, o mantra era o mesmo. Os treinadores brasileiros estão atrasados, os treinadores brasileiros não sabem de nada, tem que ser treinador estrangeiro, os treinadores brasileiros estão ultrapassados, os treinadores estrangeiros são maravilhosos e por aí afora. Agora, o treinador estrangeiro que tanto foi pedido conseguiu um feito que nenhum treinador brasileiro conseguiu. Só que eu tenho que dizer que o feito é negativo. Pela primeira vez na história, o Brasil perde para o Japão. E já ouvi um monte de desculpas em relação a isso. Um monte de desculpas. Uma delas é de que não foi o time titular, foi o time reserva. Pô, o time titular só jogou o primeiro tempo, o time reserva jogou o segundo tempo. Mas aí eu chamo a atenção dos senhores, não estamos falando de um clube de futebol, estamos falando da seleção brasileira. A seleção brasileira tem o maior pé de obra do mundo, não é mão de obra, é pé de obra, futebol. Então, o maior pé de obra do mundo. Obrigação de fazer duas equipes altamente competitivas é do treinador que lá está. É da instituição que promove as convocações.
no caso a CBF. Então esse papo não cola. Até porque, se vocês pararem para pegar, Paulo Henrique só foi convocado pelo monte de ausência, lesões que os outros peixes tiveram. E o Paulo Henrique foi o melhor lateral que se viu até agora. E isso tem uma explicação. Pelo menos para mim, ok? É uma opinião minha, não é uma afirmação. É uma opinião minha. Para mim, tem muito jogador, principalmente medalhões, que estão lá fora, que fazem tudo para ser convocado só para bater meta. Só para ganhar mais nos seus clubes. A gente sabe que o jogador, quando é convocado, tem aquele bônusinho, né, na hora do contrato e tal, participação na seleção, e popô, mas eu não vejo a entrega deles por, de fato, a camisa amarelinha. Eu não vejo isso. Eu não vou citar nomes, mas eu não vejo. Quando eles estão em seus respectivos clubes, rapaz, acompanha o jogo. Cada lance é um prato de comida. Quando está na seleção, vira turista. Não quer botar o pé na bola, se conforma com qualquer coisa, não tem aquele tesão em buscar o resultado e dar o seu melhor, como fazem no clube. E isso não vai ter treinador que dê jeito enquanto a CBF não tomar uma postura em relação a isso. Quando eu falo que o treinador estrangeiro conseguiu a façanha de perder para o Japão, eu estou provocando quem falava que a seleção só tem jeito se for treinador estrangeiro. Isso prova que o treinador é o menos culpado. Porque se o treinador fosse brasileiro, tem um bando de íngua que estava na seleção que não chegaria nem perto da CBF, quanto mais ser convocado. E essa situação de deixar esses jogadores que não merecem vestir a camisa da seleção atuarem, acaba afastando o torcedor brasileiro da seleção brasileira. Será que não dá para notar isso? Até acho que dá, que eles notam, mas para eles é irrelevante, porque tem algum aspecto mais interessante por trás que eles ignoram o povo brasileiro. Para mim não é possível. Por exemplo, eu vejo jogadores em posições aí, cara, cruciais, que estamos carentes. Eu vejo testar 1000 jogadores. Vai pegar na Arábia, vai pegar na China, mas ninguém é convocado da Rússia. Aí quando convoca, convocou o Luiz Henrique. Beleza, joga muito. Com todo direito. Mas por que não convoca o Nino? Será que o treinador brasileiro não conhece o futebol do Nino? Aí vem com o papo de que o Nino está escondido na Rússia. Eles estão vendo o Luiz Henrique, como é que não vê o Nino? Pode pegar hoje, dos últimos convocados, mais da metade o Nino é melhor do que eles todos. Eu não estou falando para você tricolor, estou falando é um fato. É um fato. Eu não entendo. Aí tem aquela polêmica, Thiago Silva, Fábio, são jogadores que estão com mais idade. Tá, e os novinhos não correspondem por quê? Eu não vejo goleiro hoje brasileiro melhor do que o Fábio. Eu não vejo zagueiro hoje brasileiro melhor do que o Thiago Silva. Independente de idade. A idade nesse ponto é só um atenuante. Por quê? Porque o jogador já vai entrar com experiência pronta. Um currículo monstro do que a gente fica vendo jogadores indo para a seleção sem compromisso, sem obrigação de render. Pelo menos, repito, essa é a impressão que eu tenho. Tem jogador, galera, para quem acha que eu estou exagerando, acompanhe os campeonatos internacionais. Eu não vou passar aqui um determinado campeonato, porque senão vão falar que eu estou perseguindo o jogador A ou o jogador B. Tanto os campeonatos internacionais, e todos eles existem jogadores que merecem ser convocados, que quando chega na seleção, porra, dá alma, briga, mas tem muitos que só vêm como turista, amigo. Só vêm como turista. E o que mata é que geralmente os que vêm como turista é que ganham as prioridades de entrar em campo. E isso complica, cara. Isso complica. Todos eles entram, mas
coisa estranha, cara. Eu particularmente vejo dessa forma. Eu não vou aqui apontar para ninguém. Até porque eu não sei se o cara teve algum problema particular e tal. Porra, mas é toda vez a mesma coisa. Tem jogador que não vem a livramento quando não vem. Dou graças a Deus porque não veio. Por quê? Porque não vai acrescentar em nada. Já que a CBF faz tanto essa questão de querer levar jogador só que está lá fora, a maioria esmagadora está lá fora, faz um negócio, cara, na Copa do Mundo, convoca todo mundo lá de fora, não precisa nem parar o Campeonato Brasileiro aqui não, deixa rolar. Porque o brasileiro já não dá atenção à seleção mesmo. Se esse é o objetivo de vocês, vai ajudar a alcançá-los com mais eficiência. Porque do jeito que está, não é a derrota em si. O erro está desde a convocação. E conhecendo o trabalho do Carlos Ancelotti, tem muito jogador ali que eu duvido que foi o Carlos Ancelotti que convocou. Galera, eu duvido. Eu não acredito. Eu não acredito. Tem um bando de jogador ali, tem um monte de jogador ali, que eu não acredito que foi o Carlos Ancelotti que convocou. Alguém chegou ali, não, cara, pô, leva esse, tal. O lobby é enorme. Como, de que forma, eu não sei. Eu sei que na época do Diniz, que hoje está no Vasco, falaram um monte de besteira. Mas eu entendo que ali eles queriam tirar o Diniz. E depois disso, a coisa ficou pior e ninguém fala mais nada. Ninguém comenta mais nada, ó. Mas vamos aguardar para ver. O que fica de fato, o que eu posso garantir para vocês que é verdade, que nós passamos uma vergonha enorme e perdemos pela primeira vez para o Japão. Isso eu tenho certeza, ok? Mas eu quero saber a sua opinião, Tricolor. Comenta comigo. Eu, para mim, não tinha nem que ser convocado agora não. Porque eles não precisam ser testados. As Copas do Mundo, porra, vamos falar para vocês? Vou botar o Nino, o Thiago Silva, Fábio, o Paulo Henrique. O Paulo Henrique hoje é o Samuel Xavier de 2023 que foi ignorado pela seleção. Tava voando. E o Samuel tá bem. Samuel voltou a ficar bem. Mas o Paulo Henrique tá à frente. Justíssima a convocação do Paulo Henrique. Entendeu? Justíssima. E tem mais jogadores por aqui que mereceriam convocações. Mas é o que eu falei para vocês. Acredito que quem assessora ali o Ancelotti é complicado, irmão, é complicado. O cara tá meio perdido. Não quero nem acreditar que seja mal intencionado, mas tá desorientado, pra mim tá, minha opinião tá. Não tô afirmando nada contra ninguém, mas o cara tá desorientado. A quantidade de erros da convocação é enorme. Tem jogador que não atua pelo clube, tem jogador que... Rapaz, deixa eu ficar quieto que eu não quero criar polêmica. Entendeu? E isso não vem de hoje. Isso não vem de hoje, ok? Quero deixar claro que isso não é culpa do Carlos Ancelotti. Na gestão do Dorival Júnior, por exemplo, ele convocava jogador que nem relacionado pelo seu clube era. Que nem relacionado era. Se você é um treinador sério, está numa seleção, qualquer seleção que seja, como é que você vai convocar um jogador que nem relacionado para a sua seleção ele é? Não é ir para o banco não, ele não ser relacionado para ficar no banco. Ele não ser relacionado para a partida. Bota aqueles nomes de jogadores que vão para o jogo, 22, e ele não está entre 22. Nós estamos falando de seleção brasileira. Não estamos falando de seleção de Cabo Verde, que tem um craque num determinado canto do mundo, e o cara está machucado, não joga, mas para Cabo Verde ele é fundamental. Eu entendo. Agora para a seleção brasileira, e por falar nisso, parabéns à gloriosa seleção de Cabo Verde, pela primeira vez numa Copa do Mundo, cara, isso é fantástico. Parabéns a todos os cabo-verdianos, vai ser muito maneiro. Mas família, voltando, vocês acham mesmo que essa é a seleção que vai disputar a Copa? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, mas eu quero saber a opinião de vocês. Valeu? Família, vou ficando por aqui. Não esqueça, antes de ir embora,
deixa o like, se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente. É sempre bom contar com vocês e eu agradeço muito por isso. Por esse carinho de nos acompanhar até o final do vídeo. É sempre bom. Valeu, família. Brigadão e nunca se esqueça. Tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor sempre. Até a próxima.